Estamos de volta com o Panorama TVC e o assunto agora é a estiagem. A falta de chuva expressiva em Rio Preto fez o SEMAI reduzir a captação de água na represa, além de tomar outras medidas operacionais. E se a seca continuar, teremos reflexos também no abastecimento, na água que chega à população. Se a chuva não chegar, Rio Preto poderá enfrentar racionamento de água. Bom, sobre esse assunto, eu converso com Carlos Fossa, que é chefe de captação de água do SEMAI, o Serviço Municipal de Água e Esgoto, aqui de Rio Preto. Carlos, muito obrigada pela sua participação. Boa tarde, Vivian. Vamos começar falando sobre a redução da captação de água na represa. Qual que foi essa redução? Qual que era a captação, né, antes desse momento de seca e qual índice a gente está trabalhando agora? A vazão normal de produção da ETA ela é de 450 litros por segundo. Desde o mês de junho, já antevendo esse cenário que se desenhava na estiagem, nós iniciamos a redução gradativa da captação e hoje a gente está captando 220 litros por segundo, ou seja, menos da metade da vazão normal de operação. E essa decisão é justamente pensando na proteção de recurso e também a questão da mortandade de peixes. Como é que essas Exatamente. questões? A ideia da redução gradativa era a manutenção da represa fluindo, né, o vertedouro sempre ativo, de modo a preservar a vida no lago e também, de uma certa forma, reservar água para o período mais crítico, que é agora, né? Como a gente não acumulou muitas chuvas ao longo do começo do ano, então a água que a gente tinha que tentar preservar ao máximo para poder utilizar agora. Bom, como alternativa, Carlos, o SEMAI aumentou a captação nos poços profundos, né? Fala para a gente dos índices. Em geral, quando está tudo bem, qual que é essa captação e como é que ela está agora? Isso, como o SEMAI ele tem um sistema todo interligado e ele pega água em 3 fontes, a manancial superficial, que é o Rio Preto, nas represas, e os aquíferos Bauru e Guarani. O que a gente fez? A gente aumentou o tempo de funcionamento dos poços. Em geral, eles trabalham de 14 a 16 horas por dia. E agora, nesse momento mais crítico, a gente atingiu 22 horas por dia trabalhado por esses poços, que seria o máximo possível, sem risco para o equipamento ou sem risco para a produção do aquífero. Então, a gente aumentou a quantidade de água que a gente retira dos poços para compensar a quantidade que a gente reduziu na represa. Entretanto, o nosso sistema ele atingiu o limite. Nesse momento, a gente já está com toda a nossa capacidade de produção funcionando e a gente não tem mais de onde aumentar a produção. Então, por isso que a gente precisa da redução do consumo por parte da população. E parece que a gente está ainda até na contramão. Houve um aumento do consumo? Foi isso que vocês registraram? Sim, a gente registrou um aumento comparando os meses de agosto com o mês de julho de 3%. E eu acredito que muito em virtude do próprio clima. A condição aqui em Rio Preto está muito ruim, a cidade está muito seca, muitas queimadas, muita poeira, e isso leva as pessoas a utilizarem mais água no seu dia a dia, para limpeza principalmente, né? Então, com isso, a gente notou um aumento no consumo e está indo na contramão. Realmente, agora a gente precisa da colaboração da população no sentido de economizar. Carlos, qual que é o consumo médio de água por pessoa aqui em Rio Preto, assim, em condições normais, vamos dizer assim? Sim, o consumo ele varia muito dependendo da região da cidade, mas hoje ele está em torno de 250 a 350 litros por habitante por dia. O recomendado pela ONU para o mundo todo seria de 110 litros por habitante por dia. Entendi, já estamos aí à frente, mesmo naquele momento que a gente considera que está tudo normal, né? Isso. E aí fala pra gente, como é que vocês estão lidando com essa situação, a iminência de um racionamento, como é que o SEMAI está vendo essa situação? Podemos ter, teremos, quando que vocês vão decidir isso? Como eu te expliquei, a gente atingiu o nosso limite. Todas as medidas operacionais que a gente podia tomar para reduzir, para aumentar a produção dentro do que a gente tem disponível e para reduzir a perda de água, reduzir vazamentos, tudo que a gente podia adotar, nós já adotamos. Então, a gente atingiu o nosso limite. Nesse momento, a gente não vai conseguir progredir sem uma redução do consumo. Então, a gente já considera a possibilidade de um racionamento. Nós estamos trabalhando diariamente na avaliação tanto dos níveis da represa quanto dos níveis dos nossos reservatórios de água já tratada. E estamos semanalmente nos reunindo com demais pessoas dentro da autarquia, né, de outros setores, para a gente discutir outros impactos dessa medida e aí tomando as proporções, né, conforme a gente tem necessidade.
Nessa semana, a gente está novamente levantando os dados de consumo e de produção, e aí na próxima semana a gente vai ter uma nova reunião para discutir quais são os próximos passos. Tá certo. Bom, pelos dados do SEMAI, a última chuva que nós tivemos aqui foi no dia 26 de agosto, mas a última chuva expressiva foi lá em 12 de abril. Carlos, quanto precisaria chover para deixar a gente numa situação confortável? A gente não pode trabalhar com uma condição de quanto precisaria chover, e sim como precisa chover. Nós precisamos agora de uma chuva contínua, de vários dias de chuva. A gente considera uma chuva expressiva acima de 20 milímetros, porém a condição do solo hoje, ela está tão seca. Muito seco. Exatamente, e isso até favorece a questão das queimadas, né? Então hoje a gente tem uma condição de solo tão seca que qualquer chuva que caia, ela vai infiltrar no solo e rapidamente ela vai se dissipar. A gente precisa de uma continuidade de eventos de chuva para que esse solo possa encharcar e aí essa água comece a drenar para as nascentes e para a represa para aumentar assim o volume dela. O último racionamento que nós tivemos foi em 2020? Foi em 2021. 2021. Isso. Tá certo. E falando de orientações para a população, Carlos, uso racional da água, o que isso significa? Que recado você deixa para a população? A gente pede a colaboração, a economia. Os principais cuidados que a gente já menciona há muito tempo em várias campanhas, e nesse momento a gente entende que o clima está muito seco, muita poeira, muita fuligem, mas a lavagem, a limpeza do quintal, de veículos, utilizar a vassourinha d'água, né, que é você usar a mangueira para ir removendo lixo, removendo terra, a gente recomenda que a pessoa não faça. Caso ela precise fazer, porque realmente o clima está muito difícil, a gente dá como sugestão o reaproveitamento da água da máquina de lavar, do tanquinho. Geralmente a pessoa ela faz o uso para lavagem de roupa. Se ela conseguisse tocar essa água e usar essa água para a limpeza do chão, ela nos ajudaria bastante. Outras recomendações de economia durante a lavagem da louça, durante a escovação do dente, o banho, se conseguir fechar o chuveiro. Realmente nós chegamos num momento que pode parecer pequeno, mas qualquer auxílio, qualquer economia, qualquer desperdício que a gente evitar vai nos ajudar a não precisar de uma medida mais drástica. Tá certo. E quando a gente fala em desperdício de água, além do tradicional lavar calçada, trocar água da piscina, tudo isso já está numa condição absurda aí diante da nossa situação, né? Nesse momento, a gente recomenda não fazer nenhuma dessas atividades. É realmente usar a água para as atividades estritas para a vida normal da pessoa, né? O que puder evitar, assim, a gente agradece. Eu vou deixar aqui, pessoal, os contatos, alguns contatos do SEMAI, para quem precisar. Tem o call center, é 0800 770 6666. Tem também um contato pelo WhatsApp, é 17 99638 8593. Às vezes, se você quiser informar ou fazer algum tipo de denúncia de alguém que possa estar, né, desperdiçando recursos, talvez esses possam ser uns caminhos iniciais aí. Carlos Fossa, chefe de captação de água do SEMAI, esteve aqui conosco falando sobre a situação de captação e abastecimento de água. Muito obrigada pela participação, Carlos. Obrigado.